neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, os salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Aqueles que haviam destruído o povo de Deus, os filhos da promessa, queriam que eles cantassem, que os alegrassem. Você sabe que isso se repete constantemente? E há tanta gente dizendo-se filhos da promessa, cantando para os tais, alegrando aos tais. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Eles tinham a bênção de Abraão. E nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Junto ao rio da Babilônia se assentava
Ele tinha a bênção de Abraão. Aquilo que deveria ser uma bênção tem se tornado em uma maldição. E o profeta de Deus afirma isto pelo Espírito Santo, pelos fatos, pela história, pelas Escrituras, pela revelação. Que o culpado de todo este enredo de casamento e divórcio, todo este enredo de mentes corrompidas, enegrecidas, oprimidas pela música, o culpado de tudo isto é o falso ensinamento. É o cumprimento daquilo que São Paulo profetizou, que nos últimos dias, tendo comichão nos ouvidos, os homens, as mulheres, a igreja, amontoaria doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Meu ouvinte, o que adianta nós termos uma doutrina que enlarguece a estrada para nós, que nos deixa à vontade, que cauteriza a nossa consciência, se vamos perder depois a nossa alma? Jesus pergunta: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Ora, se nós necessitamos de reflexão, é numa hora como esta. Não se filtra nada. Uma criança é criada sob os princípios bíblicos, com o culto doméstico, ensinada a tomar a bênção dos pais, a pedir licença para passar entre os mais velhos e coisas assim. Chamar a mãe de senhora, o pai de senhor. Essas crianças aprendem isto em casa, mas quando colocam aquela mochilinha nas costas, começam a frequentar as escolas, então já começam a mostrar outra coisa muito diferente em casa. Já não é senhora mais para a mamãe, já não é senhor para o papai, para os mais velhos. Já não se pede licença mais. Dá dó. É motivo de compaixão. É necessário, é uma circunstância, é um mal necessário. É preciso estudar. É preciso, é necessário, é indispensável. Todo mundo precisa estudar e aprender a ler, escrever, matemática, português, a gramática, e chegar até a engenharia, até a medicina.
sem violentar os princípios cristãos, sem violentar a criação paterna, materna. Mas começa aí, que lá mesmo elas são marcadas com a música profana, a música quente, o rock and roll vai marcá-la. E agora, o que está acontecendo? É que isso parece incrível, isto é inadmissível, isso é inaceitável, isso é absurdo, uma análise como esta. Sim, quando que não foi análise cristã, evangélica, profética, apostólica, o pensamento, a doutrina? Quando que a doutrina apostólica, profética não foi uma loucura para os que perecem? Mas ela é salvação para todos aqueles que creem. Assim afirmou São Paulo, porque ela é a loucura da cruz, é a loucura do Evangelho, da pregação do Evangelho. Parece incrível. Mas você já parou para se perguntar o que simplesmente torna o rock diferente de outra música? Já parou para perguntar isso? Por que ele é tão poderoso? Por que ele se tornou numa potência? E para onde ele está nos levando? Para onde ele está levando essas pobres crianças? Mas que coisa terrível esse massacre, essa chacina que esse ritmo tem causado nos pobres inocentes, indefesos, com apoio, com aprovação dos guias, dos doutores amontoados para si, conforme as suas próprias concupiscências, segundo as palavras de São Paulo. Para onde isto tem levado a mocidade? Moças da baixa sociedade? Da plebe? Não, da alta sociedade, morrendo com overdose. 70% culpado é esse ritmo que veio do inferno. Infelizmente, muitas pessoas nunca pararam para analisar, pelo menos os dados científicos, do que o rock tem causado. Para analisar a multidão de sons que diariamente as pessoas não têm a capacidade de perceberem que têm sido violentadas, bombardeadas pela poluição sonora. Estamos aí com tanto cuidado pelo meio ambiente. Acampado à margem de um rio, em uma certa noite, ninguém podia dormir, com esse ritmo ecoando, Rio Araguaia abaixo. O Rio Araguaia agredido, pesuteado, invadido pelas latas de cerveja, pelo rock and roll. Infelizmente as pessoas não param para colherem dados, verem o resultado do fumo, do álcool, do carnaval, a colheita de tudo isso. E não percebem que tudo isso é fatal. Não somente para o físico, não somente para a família, mas para a alma, para o espírito. Isto separa o homem de Deus, ainda que a letra seja evangélica. O ritmo é que é o maldito rock.
não é a letra. Certamente isto não acontece da noite para o dia. É claro que não aconteceu e não acontece com a pobre da criança. Segundo consta, se você atirar uma rã viva em uma caçarola de água, ela saltará para fora sem ao menos ser escaldada. Ela pula logo fora. Mas apanhe a mesma rã. Preste bem atenção. Apanhe a mesma rã. Coloque-a em uma caçarola com água morna. Em seguida, faça com que a água comece a ferver gradualmente, devagarzinho. Você colocou a mesma rã, agora não numa água normal, mas numa água morna. E você então deixa que ela vá se esquentando gradualmente. A rã permitirá a si mesma ser cozinhada até que morra, isto lentamente. Poderia ser que nós, cristãos, estamos sendo lentamente condicionados a aceitar as atitudes compelentes, penetrantes, permissivas ao nosso redor, sem que sequer o saibamos. Como crentes na mensagem de Deus, qual é a nossa vulnerabilidade para com estas atitudes? A água está morna, a era é morna, Laodiceia é morna. Leia Apocalipse 3, verso 14 em diante. Estas são as perguntas que Deus está fazendo através dessa programação, que devem ser respondidas hoje. E é sobre isto que nós queremos tratar, que nós queremos falar. Isso sim é cura divina. Isso sim é que é a grande chamada de altar. Fique avisado que essa mensagem não é uma coisa fácil de se pregar, de se ouvir, e você não poderá fazer assim um juízo dela de uma maneira precipitada. Pelo menos medite um pouco. Mas quando você terminar, você saberá como testar a temperatura da água na qual você está sentado agora mesmo, na qual você está se deleitando, se confiando. Eu desafio, Deus te desafia nesta hora a fazer a verificação, você mesmo, antes que seja tarde demais. Sim, é isto mesmo que nós gostamos de ouvir, porque o nosso ouvido está atento ao que o Espírito diz às igrejas. Cada dia ao pôr do sol vejo as bênçãos do Senhor e as estrelas que cintilam. É o amor de nosso Deus. O imenso azul celeste é infindo em seu fulgor. Aí está uma receita gostosa, saudável, salutar para sua alma, seu espírito, sua saúde. Deus te abençoe com a música que vem dos céus, com o ritmo que vem dos céus, com salmos e hinos. Que Deus te dê saúde, vida, vigor, disposição para selecionar gosto como cristão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação
salvação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus com voz meiga chamar a envidar muito grandes esforços para me fazer sua voz saber e andar sem mais remorsos. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com brandura tão que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho,